Aqui está uma maçã e aqui está uma banana. Escolha qualquer uma que você quiser. Isso será uma total decisão sua. E isso é o que chamamos de livre-arbítrio. É a ideia de que somos os únicos autores do nosso destino, que diante de múltiplas escolhas, qualquer decisão que tomamos depende completamente de nós. Temos o poder de livre escolha, mas, agora, se eu te disser que o livre-arbítrio é um mito e que éramos todos apenas um grupo de átomos que vai reagir a um determinado estímulo de uma forma que pode ser predeterminada. Por exemplo, se você escolher uma banana no começo do vídeo e voltarmos no tempo, e o livre-arbítrio realmente existir, você deve ser capaz de mudar sua ideia e escolher a maçã em vez disso. Mas se eu te dissesse que se voltarmos no tempo, exatamente nas mesmas circunstâncias, você vai pegar a banana de novo. Ou se eu te dissesse que eu posso realmente dizer qual dessas duas opções você vai escolher 300 milissegundos antes de você realmente escolher com 100% de precisão. Nos anos 1980, Benjamin Libet, um fisiologista, usou um eletroencefalograma para mostrar que você pode ler e contar o que alguém está prestes a escolher 300 milissegundos antes de decidir em sua mente consciente para realmente escolher. Isso significa que, antes de decidirmos que queremos mover nossos corpos, já foi decidido para nós em nosso subconsciente e pensamos apenas que tomamos a decisão sozinhos depois do que já foi feito. Mas se eu te dissesse que você não tem escolha de não se inscrever no meu canal, não acredita em mim? Experimente. Clique ou toque agora no botão de inscrição abaixo e veja como sua mente se rende à minha vontade. É como se você não pudesse resistir. Mas por que você resistiria? Sabendo que quando você se inscrever, você terá acesso a um conteúdo exclusivo que vai desafiar seus pensamentos e ampliar sua perspectiva. Não precisa lutar contra o inevitável. Inscreva-se agora. Eu prometo que você não vai se arrepender. Em um estudo semelhante, os participantes foram solicitados a pressionar um dos dois botões, enquanto olhava para um relógio com uma sequência aleatória de letras em uma tela. Com o uso de ressonância magnética funcional, eles descobriram que em 2 de seus participantes, algumas regiões do cérebro mostraram qual botão eles pressionaram 7 a 10 segundos antes de tomarem essa decisão conscientemente. Os resultados desta pesquisa só provam uma coisa: alguns segundos antes de escolher a banana ou a maçã, seu cérebro toma essa decisão por você. E depois que essa decisão foi tomada, profundamente em seu subconsciente que seu cérebro se dá conta disso e nos convencemos de que estamos no processo de tomar essa decisão. Porque o cérebro é como o coração. Nós não dizemos o que fazer, apenas fazemos. Então, na realidade, tomar uma decisão conscientemente nos leva à experiência que chamamos de livre-arbítrio, mas na verdade é uma ilusão. É simplesmente uma visualização de eventos que o cérebro já colocou em movimento. Desde que a sociedade existe, entendemos o papel das influências circundantes na nossa tomada de decisão, com expressões como "é preciso uma aldeia para criar uma criança" ou "você é um produto do seu ambiente". Com isso, entendemos em grande escala que nossa educação, nossos pais, a sociedade em que crescemos, tudo isso influencia no nosso processo de tomada de decisão. Se alguém nasce religioso, não é loucura pensar que eles serão religiosos ao longo de suas vidas. Dando um passo adiante, coisas como genética também desempenham um papel enorme em nossas escolhas. Charles Darwin, em A Teoria da Evolução, trouxe a ideia de que se as espécies realmente evoluírem, então coisas como inteligência devem ser hereditárias. A inteligência é uma característica que nos ajuda a tomar melhores decisões. E enquanto você pode estudar muito, saber mais do que uma pessoa média, em geral, o quão inteligente você é não depende inteiramente de você. Então algumas pessoas não podem fazer certas escolhas inteligentes. Não porque não querem, mas porque seus genes são limitados. Nesse caso, você diria que a pessoa tem a liberdade para fazer essas escolhas inteligentes, porque na realidade seus destinos são pré-determinados por seus genes. Então, como todos nós podemos realmente ter a liberdade para decidir nosso destino? Quando não recebemos cartas iguais desde o início, não são apenas as cartas que foram dadas, mas também a capacidade que podemos jogar essas cartas. Ou seja, alguns simplesmente nasceram melhores blefadores do que outros, mesmo com cartas ruins desde o começo. Quando você olha para o conceito de livre-arbítrio criticamente, toda a ideia parece desmoronar muito rapidamente. Na verdade, os pesquisadores chegaram à conclusão que
Acreditar no livre-arbítrio é como acreditar na religião. Nenhum deles concorda com as leis da física. Pense nisso. Se o livre-arbítrio realmente existe e se a escolha não é apenas um processo químico, então por que coisas como álcool e antipsicóticos mudam completamente o comportamento de uma pessoa? Ainda pior, vimos tumores cerebrais transformarem as pessoas de pediatras para pedófilos. Dominique Mathielo já foi um respeitado pediatra e por 30 anos ele era amado por seus pacientes e adorado por seus pais e todos na sociedade. Em uma reviravolta chocante em 2012, ele começou a enfrentar julgamento depois de ser acusado de fazer avanços pedófilos com seus pacientes do sexo feminino. Pesquisas neurocientíficas mostraram que Mathielo tinha um tumor crescendo na base do seu cérebro, que mudou seu comportamento em 2002. Uma coisa semelhante aconteceu com um professor americano que, de repente, começou a ter impulsos pedófilos com sua enteada e foi preso. Então foi descoberto que ele tinha um tumor do tamanho de um ovo, crescendo em uma parte do cérebro dele, que deveria ser responsável pela tomada de decisão. Depois que o tumor foi removido, o homem parou de sentir vontade, parou completamente e ele foi capaz de voltar para sua família. Mas se o livre-arbítrio existe, por que a remoção de um tumor pode mudar a escolha de uma pessoa? Então é possível que, alterando a química do cérebro ou a composição física, podemos mudar completamente as crenças, ideologias e escolhas sem que a pessoa possa fazer nada a respeito? Nos anos mais recentes, advogados começaram a usar ressonância magnética e digitalizações para ajudar a defender o caso de seus clientes com pesquisas neurocientíficas, provando que tumores cerebrais e mau funcionamento levavam a eles a cometer seus crimes. É difícil argumentar contra isso, porque se não tivessem a liberdade de escolher ou de fazer outra coisa, então por que você daria a eles o castigo mais pesado por ações sobre os quais nada podiam fazer? Brian Dugan estava enfrentando a execução depois que ele se declarou culpado de assassinar uma menina de 10 anos. No entanto, uma ressonância magnética e alguns exames revelaram que ele tinha disfunções mentais, que afetou seu processo de tomada de decisão. Seus advogados pleitearam contra o tribunal para poupá-lo da pena capital, porque na realidade podemos dizer realmente que foi culpa dele e que avarias em seu cérebro o levou a fazer o que ele fez, que ele não tinha livre-arbítrio para tomar uma decisão melhor. Enquanto ele estava no corredor da morte, seu caso continuou a ser discutido e, como resultado, o estado de Illinois aboliu a pena capital. Alguns cientistas que ainda querem se apegar à ideia de livre-arbítrio argumentam que, embora seja verdade o que o subconsciente toma decisões conscientes, ainda temos o livre-arbítrio para moldar o mundo inconsciente, e à primeira vista isso faz muito sentido. Você pode ler um livro e uma ideia entra no seu subconsciente. Então, diante de uma escolha, a ideia que você leu flutua de volta para fora do seu subconsciente, formando sua decisão consciente. No entanto, há uma falha nessa ideia. É muito parecido com um paradoxo. Ela vem do desejo, que é muito parecido com a escolha, que vem do subconsciente, que é tão consciente que ela se esforça para moldar seu subconsciente. É, na verdade, um esforço subconsciente para mudar o seu subconsciente. E o maior obstáculo da ideia do livre-arbítrio é a moralidade. Se a moralidade é baseada no livre-arbítrio e o livre-arbítrio não existe, então o que acontece com a moralidade? O que acontece com todas as outras coisas feitas pelo homem que foram projetadas em torno da ideia do livre-arbítrio? Quando confrontado com perguntas como estas, muitas pessoas imediatamente irão cair em uma armadilha de fatalismo. O fatalismo é a ideia de que somos completamente impotentes, e no jogo do universo, pessoas que pensam assim acreditam nisso. Já que não somos completamente responsáveis pelo nosso destino, estamos completamente à sua mercê. É aleatório e não depende de nós, então eles se tornam muito menos felizes. E assim, começam a relaxar em seus relacionamentos. Eles simplesmente param de tentar ser boas pessoas ou defender qualquer padrão moral. E no geral, eles começam a ter uma menor sensação de realização na vida. Mas não precisamos cair nessa armadilha. Os cientistas defendem a ideia de ausência de livre-arbítrio. Prefiro explicar filosoficamente com determinismo, em vez do fatalismo. Determinismo é a ideia de que todos os eventos são pré-determinados, por causas existentes, que tudo que vai acontecer pode ser explicado através das paredes mecânicas da causa e efeito.
Isso não significa que somos completamente impotentes e simplesmente à mercê do que está por vir. Simplesmente ele nos dá uma diferente maneira de olhar em tudo o que acontece ao nosso redor. De acordo com o governo do Reino Unido, mais da metade das pessoas na prisão tem uma lesão cerebral. Isso é uma história assustadora. Compreender o verdadeiro conceito de livre-arbítrio nos ajuda a perceber que essas pessoas não são diferentes de nós. Eles não são humanos piores, e muitas vezes eles estão lá apenas por causa de uma combinação de eventos ruins que estavam totalmente fora de controle. Do mesmo jeito, com um pensamento determinístico, nós também mostraremos mais humildade ao falar sobre nossas conquistas, porque agora entendemos que somos simplesmente um produto de nossas experiências passadas. Isso nos ajuda a ter empatia por pessoas que não estão em uma posição semelhante à nossa, e nos ajuda a reduzir o nosso senso de direito. Se as pessoas em posições mais altas na sociedade não atribuem todo o sucesso apenas aos seus esforços pessoais, eles são mais propensos a ajudar e retribuir aos outros, esperando que eles possam recriar os fatores que os ajudarão a ter sucesso. Se você está ficando com medo ou confuso, agora eu entendo totalmente. Até os cientistas que estudam isso há décadas ficaram. Achei muito perturbador. É uma coisa difícil de entender, porque vai contra tudo que a sociedade construiu em torno do livre-arbítrio. É a base da nossa sociedade, é o que determina quem está certo e quem está errado, quem recebe os elogios e quem merece ser punido. Nos diz que um homem que matou outro homem merece passar o resto da sua vida na prisão, e aquele alguém que trabalha duro e merece viver uma vida boa. E esse é o medo de espalhar a mensagem de ausência de livre-arbítrio. Muitos cientistas acreditam que se um número suficiente de pessoas estiver suficiente dessa ideia, poderia literalmente acabar com a sociedade como a conhecemos, porque quem arriscaria sua vida para salvar outra pessoa? Sendo que depois dela ter feito algo, as pessoas só vão dizer: bem, ele não decidiu fazer isso sozinho, então ele não merece nenhum elogio. Sendo que, na realidade, elogios e punições são dois grandes fatores que ajudam a influenciar nossas decisões. Se os removermos de nossa sociedade, abrimos caminho para menos boas ações. É um dilema estranho de se pensar, porque, embora a verdade seja de que não temos livre-arbítrio, acreditar que o que fazemos é realmente muito melhor para nós, esse é o conceito do ilusionismo, que embora o livre-arbítrio seja uma ilusão, é algo que devemos acompanhar, porque diante da escolha entre a verdade e o bem, a maioria de nós sempre escolhe ser bom. Então, da próxima vez que você ver um sem-teto na rua, não apenas revire os olhos e julgue a pessoa. Entenda que existem muitos fatores, muitos dos quais eles não podem ter sido capazes de controlar, que os levaram onde estão. Seja humilde sobre o que você tem e o que você conquistou, porque se tivesse apenas um pouco menos de inteligência em seu DNA, poderia significar uma decisão que mudaria sua vida. Saiba que você não tem livre-arbítrio. Pelo menos não como você imagina. Você é apenas sortudo. Sua mistura de átomos toma as decisões certas imediatamente. Mas esqueça isso. Esqueça tudo o que eu disse nos últimos 10 minutos e haja como se cada decisão fosse sua completamente. Porque só então você será capaz de tomar decisões que podem realmente mudar uma vida. Livre-arbítrio é um tema interessante. É quase como se isso fizesse questionar tudo o que você faz na vida. Todos nós temos coisas que gostamos de fazer. Mas nós realmente gostamos de fazer essas coisas ou é apenas o seu cérebro te convencendo que você deve fazer? Porque é como se o seu cérebro fosse um computador, alimentando seus algoritmos para fazer com que você quer que ele faça, independentemente. Muito parecido com a própria realidade. O livre-arbítrio é uma ilusão com a qual passamos a viver, mas isso não significa que estamos desamparados. Você já se perguntou como seria se você pudesse ser mais produtivo, ganhar mais dinheiro e ter uma mentalidade extraordinária? Agora você pode descobrir com o Seja Extraordinário, um treinamento completo que irá ajudá-lo a alcançar seus objetivos de forma eficaz e eficiente. O Seja Extraordinário aborda temas importantes como dinheiro, produtividade, mentalidade e automação, além de um assunto pouco explorado em toda a indústria de autoajuda. Eu vou te mostrar como construir uma vida extraordinária a partir do que você já tem. Saiba que esse é um programa de anos de estudo e prática em diversas áreas e foi criado para ajudá-lo a alcançar excelência em todas as áreas da sua vida. E agora, por um tempo limitado, você pode obter o Seja Extraordinário com desconto incrível de 80%. Acesse agora o link na descrição e seja extraordinário.